Olá, amigos, estamos aqui com mais um videocast diretamente de Campo Grande. E eu sou a irmã Aila de Fortaleza. Eu sou Aristeu de Campo Grande. Sou Fabiana de Campo Grande. Gustavo de Campo Grande. Débora de Campo Grande. Sejam bem-vindos, né? Então nós vamos conversar sobre um texto bíblico, como de costume. Alguém vai fazer a prece inicial? Voluntário? Fazemos. Certo. E depois, então, Fabiana faz a leitura para nós, que será Mateus 9, de 10 a 13, certo? Então vamos lá, por favor. Com o nosso pensamento no Mestre Jesus, roguemos ao alto a proteção e o amparo aos nossos corações, que nos conforte e que a semente do amor, da fraternidade, possa ser plantada no nosso coração e vicejar em forma de atitudes no nosso dia a dia. Agradecemos ao Pai que sempre nos apoia e que a nossa amizade seja o elo e o exemplo dessa nossa atitude. Que assim seja. Que assim seja. Podemos ler Mateus 9, de 10 a 13. Certo. Refeição com os pecadores. Aconteceu que, estando ele à mesa, em casa... Vou ler de novo. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Muito bem. Então é isso que nós vamos conversar nessa uma hora de encontro aqui, sobre o tema da misericórdia, né? E eu fico muito feliz que esse tema tenha sido sorteado. Essa passagem veio tratar desse tema da misericórdia, porque eu acho que eu sou a única católica aqui, certo? Vocês são espíritas, não é isso? Então, o Papa Francisco, ele decretou um ano da misericórdia, né? E foi um ano para a gente pensar, refletir sobre a misericórdia, mas principalmente para pôr em prática, né? Há um incentivo muito grande de que as pessoas ponham em prática a misericórdia. Sinta um Deus misericordioso, um Deus que nos envolve em misericórdia, e também haja com misericórdia, que tem diversas oportunidades para nós agirmos com misericórdia para com os outros, não é? E ele investe muito nessa dimensão da acolhida ao outro, acolhida ao diferente, a aceitação do outro como ele é, certo? Então, evitar que nós excluamos alguém ou que nós julguemos alguém, mas respeitar o modo de ser das pessoas, sempre acolher as pessoas naquilo que elas são, né? E que as pessoas não devem nada explicações a nós, elas devem explicações à sua própria consciência e a Deus, né? Nós não somos juízes de ninguém. Então, ele investe muito nessa questão da misericórdia, e principalmente a misericórdia começa com acolher, né? Com acolher o outro. E acho que esse nosso exemplo de estarmos aqui conversando como cristãos e embora de denominações diferentes, já mostra para as pessoas que isso é possível, né? E no âmbito da conversa, do diálogo interreligioso. Mas também nós temos a nossa experiência de vida, que também nos ajuda a refletir sobre esses versículos. Então, a proposta do nosso videocast não é tanto a gente dar uma palestra sobre o tema, mas a gente vê em que essa passagem bíblica me causa impacto, o que ela me chama a atenção, não é? E aquele me chamar a atenção, aquilo que faz parte da minha vida, é o que eu partilho, né? Na verdade, trata-se de uma partilha da vida, certo? Bom, a Fabiana já participou uma vez, né? Então vamos abrir com a participação dela, que ela já sabe como é que é. Olha, dessa vez você não vai arrancar espigas aí. Não, a outra passagem foi bem... Eu nunca tinha lido, né? Essa passagem que caiu hoje
que eu também achei uma passagem lindíssima, né? E eu já conhecia, já tinha lido, mas é sempre tão importante a gente estudar e perceber que cada vez que a gente lê, a gente consegue trazer aquilo para a nossa vida. Então, à medida que eu estava lendo, e a senhora também comentando, quando a gente ouve especialmente a palavra misericórdia, eu fiquei pensando assim, como que a misericórdia está na minha vida? Como que eu posso sentir a misericórdia de Deus na minha vida, né? E eu fiquei pensando em situações que eu passei mesmo, assim, de dificuldades, de problemas de saúde, né? E num primeiro momento, a minha reação foi de dor, de sofrimento diante daquilo, porque realmente doía, né? E até de pensar, puxa, mas eu estou enfrentando isso sozinho, como é que eu vou fazer, eu não vou dar conta. Então eu fui me desvinculando, eu não estava consciente do imenso amparo que eu estava tendo. Eu fui me distanciando da divindade, assim, de Deus, sem perceber. Na verdade, eu não percebi. E com o passar do tempo, com essa busca e fazendo algumas orações também, né, sem dúvida, pedindo, eu comecei, parece que eu tive um start, né? Um botãozinho assim que estralou e eu falei, puxa vida, isso está errado eu pensar assim. Quantos gestos de ajuda eu estou recebendo? E comecei a pensar nas pessoas que estavam me ligando, alguém que me mandava um recadinho, sabe? E eu pensava, poxa, o que é isso se não Deus agindo na minha vida, né? E de formas que a gente nem imagina, porque às vezes a gente não pede. Às vezes a gente passa por uma situação e não pede o auxílio, assim, para alguém, né? Não liga para alguém, não chama uma pessoa para te ajudar. Mas você fica com aquilo no coração, né? E só que eu percebo, irmã, como é bonito a gente ver que Deus age ainda assim, porque Ele sabe o que está no nosso coração, né? Ele sabe a nossa necessidade. Então, às vezes, alguém até nos liga e você fala, nossa, essa pessoa parece que adivinhou o que eu estou passando. Ela ofereceu uma ajuda, ou uma palavra, ou um incentivo naquele momento. Ou, às vezes, até uma ajuda mais pontual, né? Olha, eu vou te ajudar, vou aí, te pego, faço tal coisa, né? Então, eu fiquei pensando que, ao mesmo tempo que Deus age assim na vida da gente, nós também podemos ser instrumentos assim. E eu comecei a ficar um pouco mais atenta no meu dia a dia. Quando acontece uma situação que às vezes num primeiro momento você pensaria, puxa, que chato, isso está me importunando. Eu comecei a ver não, como uma oportunidade. Peraí, isso é uma oportunidade do quê? O que eu posso levar? Né? Eu acho que é um dos pensamentos que essa passagem me trouxe. Quando a gente prova da misericórdia, a gente também desperta para agir com misericórdia com os outros, né? Prestar atenção no momento que o outro está vivendo, será que ele não está precisando de ajuda, não é isso também? Aí a gente se desperta que às vezes o outro não se sente à vontade para dizer, me ajuda aqui, eu estou passando por isso. A gente tem que dar o primeiro passo, tomar a iniciativa. E isso nos educa a agir assim quando nós já passamos por um sufoco, né? E sentimos que Deus é misericordioso, inclusive ao enviar uma pessoa certa para aquele momento, né? Um livro certo, alguma coisa, um acontecimento. Na sutileza, assim, Deus vai agindo, né? É isso mesmo. Aristeu, né? Aristeu. E aí, o que tem a nos dizer? Eu acho que, inicialmente, o que me chama a atenção é que o Cristo, ele está à mesa para receber todos nós, né? Sobretudo quando a gente se coloca nessa condição de família universal, de que todos nós temos os mesmos sonhos, as mesmas aspirações, os mesmos desejos de ter paz, serenidade, harmonia. Aquelas pessoas que a gente ama, inicialmente a gente cria um círculo, né? Primeiro, talvez a gente comece pela nossa família, os nossos amigos, e a gente consegue perceber que há um desejo de trazer mais pessoas para o nosso grupo de amados, né? Então, aí nesse processo, a gente vai entendendo que a gente pode abraçar toda a humanidade também. E é lógico que não é fácil a gente deixar os nossos problemas,
as nossas dificuldades e olhar muitas vezes para a pessoa que está em luta, como disse a nossa irmã Fabiana aqui, lutando com uma dificuldade muito grande, porque quase sempre, eu não sei se por ainda aquele instinto mais egoístico, a gente começa a olhar somente a nossa vida, somente o nosso problema, somente a nossa dificuldade, e quando a gente tem a possibilidade de ir até alguém e enxergar que a gente pode ser esse anjo na vida de uma outra pessoa, a gente volta com uma grande alegria, que é sentir um pouquinho do perfume de Deus, né? Então, às vezes a gente foi instrumento e sobra pra gente essa alegria também. Eu acho que muitos de nós teve esse exemplo da dificuldade, da perda de uma pessoa que a gente ama, de uma doença que muitas vezes vai caminhando para aquilo que a gente mais teme, né? Que muitas vezes é o desenlace, é a morte, o falecimento de alguém que a gente acompanha e que a gente não quer perder, muitas vezes, e a gente sabe que não perde, né? E aí, que bom que alguém plantou essa sementinha do cristianismo, da presença da espiritualidade que nos apoia, da presença de uma fé que nos conforta, e que a gente também, quando essa sementinha floresce, a gente pode transmitir também para uma outra pessoa, sobretudo para as crianças, para os jovens. E nesse processo de enxergar a misericórdia de Deus que nos ampara, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, que parece que são os nossos momentos mais trevosos, e que muitas vezes a gente até pergunta ou deseja uma solução rápida e imediata, e parece que ela não vem na velocidade que a gente deseja, né? Então dá vontade da gente orar assim: Pai Nosso, né? Que seja feita a minha vontade, se for possível, né? Então talvez seja difícil entender essa misericórdia de Deus atuando, mas é muito gostoso quando a gente pode perceber que a gente nunca esteve desamparado. Então eu acho que talvez quando Cristo recebe os publicanos e os pecadores, a gente se vê sentado à mesa dele também e muito bem acolhido, né? Então eu acho que esse amparo nunca falta, principalmente quando a gente pode vivenciar com o diferente, com as experiências das outras pessoas, porque no fundo todos nós fazemos o nosso caminho, às vezes aos tropeços, às vezes sentando um pouquinho à beira do caminho, chorando um pouco, refazendo as energias e continuando. E quando a gente junta as nossas experiências, a gente se fortalece e caminhamos um pouquinho melhor. Muito bem, eu queria até retomar o que você falou aí sobre esse início de estar à mesa, não é? Que o texto começa com o impacto que a atitude de Jesus causa nas pessoas. O impacto é ele estar à mesa com pecadores e publicanos, né? E, ou seja, ele está tomando refeição com pessoas que são reconhecidas pela sociedade da época como pessoas que fazem coisas erradas, né? E é muito interessante porque na cultura judaica partilhar a mesa com alguém é partilhar a vida, quer dizer que você aceita o estilo de vida das pessoas, você está de acordo com o modo como elas vivem. Então, uma pessoa que tem uma atitude de mestre, que está dando um bom exemplo, que está ensinando, não poderia estar à mesa com pecadores, porque aí vai dizer para os próprios discípulos: olha, eu estou assumindo como correto o modo de proceder dessa pessoa, né? Então, isso causa um impacto cultural, porque é do costume da época, né? Agora, o que as pessoas não conseguem entender é que Jesus está tentando fazer uma coisa ao contrário. Quer dizer, ele está dizendo, para estarmos à mesma mesa, temos que estar de acordo. E temos que estar com o coração unido, né? De acordo, né? E, então, obviamente, Jesus não está concordando com o estilo de vida daquelas pessoas. Mas aí, ao dar o passo em direção a elas, essas pessoas passam a concordar com o estilo de vida de Jesus. Então, as pessoas se movem, né? Então, as pessoas agora querem acertar porque estão à mesa com ele. Para estar à mesa com ele, tem que viver o modo que ele vive. Então, isso ninguém tinha pensado nessa pedagogia. Então, as pessoas se afastam porque aquele está errado. Jesus diz: então eu me aproximo porque ele fará o movimento de melhorar.
certo? Então é nesse momento que ele pede a misericórdia, né? Que ele ensina a misericórdia, né? Nesse momento de... Quer dizer, o Papa Francisco, de certa forma, tem razão. O exercício da misericórdia começa com a acolher. Não é porque a pessoa está certa, porque a pessoa merece. É porque eu dou um passo em direção a ela. Eu a acolho. Então, aí, se ela quiser, ela pode fazer um movimento para mudar de vida, não é? Se ela quiser. Então, vamos aqui ouvir os jovens, né? O Gustavo é nosso cameraman, viu, pessoal? Ele grava e agora ele está aqui à frente das câmeras. Então, o que diz? É incrível como Jesus, ele ensina a gente o caminho a ser perseguido e também ensina como devemos caminhar, né? E justamente essa parte dessa lição vem nos ensinar como caminhar, né? Como exercer a misericórdia e com quem. E aqui nos diz, né? Sucedeu que estando ele reclinado à mesa em casa, com publicanos e pecadores, pessoas reconhecidamente que não seguiam uma vida reta, de acordo com as pessoas da época, os fariseus vendo isso, ou seja, as pessoas que percebiam isso de acordo com os seus costumes, suas tradições, né? Perguntam, por que o vosso mestre come com essas pessoas, né? Então Jesus veio nos dizer que para seguir o caminho de Deus e exercer o amor que Deus vem nos ensinar, tem que ser feita de forma universal, sem preconceitos. Isso já há 2000 anos atrás. E ele ainda reforça no final, eu não sei se essa seria a interpretação certa, mas ele diz, pois eu não vim chamar os justos, ou seja, aqueles que julgam as coisas de acordo com seus costumes de sua época, que seguem à risca algumas tradições suas, que os fariseus faziam isso, né? E já remete também a parábola do bom samaritano. E acabamos nos perguntando, quem é o nosso próximo, né? E ele reforça, não vim chamar os justos, mas os pecadores. E aqui, às vezes, a gente pode até interpretar mal e dizer, bom, então eu não vou ao saudável, ao justo, porque ele não precisa, eu vou aos pobres e estropiados. Mas não, Jesus fala os pecadores, porque até os saudáveis do mundo e os justos também são pecadores. Então, nosso próximo é todo e qualquer um na humanidade. Essa é a visão que eu tenho. É interessante, sabe, Gustavo, porque a palavra justo, que está em português, não consegue dizer o que está em hebraico, que é tzadik, não é? Então é aquele que se ajusta à vontade de Deus, tá? Então a pessoa que tem como preocupação fundamental fazer a vontade de Deus, ela tem o paradigma de ação. Então ela não se perde, porque ela tem um piloto automático, entendeu? Então se os outros equipamentos falharem, ela liga o piloto automático, porque ela já tem uma decisão prévia de fazer a vontade de Deus. O fariseu nem tanto. O fariseu tinha a decisão de fazer o que estava de acordo com a lei. E nem sempre fazer tal qual está na lei é o que é mais justo, quer dizer, é o que nos ajusta a Deus, né? Então o que Jesus diz assim, se eu não me preocupo com quem tem o piloto automático, porque quem já tem o piloto automático, na hora que os outros equipamentos falham, ele liga o piloto automático. Quer dizer, ele já tem uma decisão de fazer a vontade de Deus. Então cabe a ele discernir nos momentos que é fazer a vontade de Deus. Mas existem pessoas que não têm essa decisão prévia. Elas se distanciaram, né? Porque elas tiveram uma visão de Deus que era um Deus castigador, ou porque elas acham que o pecado delas é grande demais e não tem como voltar. Por algum motivo elas ficam distantes, elas esfriam nesse fervor porque tem pessoas que não frequentam nenhum grupo religioso, nem por isso elas são pecadoras, no sentido de fazer coisas erradas, que é o que está aí, né? Pecadores públicos, quer dizer, pessoas que agem publicamente de forma errada, contra a lei do Estado e contra a lei de Deus, certo? Então, às vezes, essa pessoa, ela não tem nenhum contato com o grupo religioso, mas ela vive uma fé em Deus, ela faz o que é certo, não tem problema. Mas Jesus está falando daqueles que
se afastam de um relacionamento com Deus, porque se sentem numa situação de erro, num emaranhado de erro, que não sabe como sair dali, não se sente motivado a sair, já é condenado mesmo por todo mundo, então para que fazer esse movimento de volta, e que precisa só de que alguém lhe dê um pouco de ânimo, que elas já estão preparadas para se reorganizar e se ajeitar. Já que eu falei aqui do piloto automático, vou falar do GPS. Eu gosto de tecnologia, sabe? Então, eu fico prestando atenção, uma amiga minha, porque nós saímos de João Pessoa, na Paraíba, e fomos para Recife, em Pernambuco. Então, ela estava um pouco insegura, não na estrada, mas na entrada de Recife, para me levar para o aeroporto. E ela disse, eu vou ligar o GPS, porque eu tenho mais ou menos uma noção, mas eu estou um pouco insegura, então vou ligar o GPS. Ela ligou o GPS. Aí a voz do GPS dizia assim, a 300 metros, vire à direita. Ela disse, não, ela conversava com o GPS, não, você tá louco que eu vou te tirar à direita, aí eu vou pro cheiro do queijo. Aí me levar para um bairro perigoso. O GPS queria tirar do trânsito intenso, né? Intenso não, o trânsito, né? Quase não tinha trânsito, tudo parado, né? Então havia um engarrafamento, então estava difícil o fluxo, e o GPS querendo tirar do fluxo e para pegar uma via que não tivesse tanto engarrafado, mas só que aquele lado era perigoso, então ela ficava, e ela dizia, você tá louca, eu vou continuar por aqui, e continuava. Então o GPS fazia uma coisa assim, a setinha, e refazendo a rota, tá entendendo? Então, enquanto aquilo acontecia, por mais engraçado fosse a situação dela discutir com o GPS, eu ficava pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. É isso que acontece, a gente tem uma rota traçada, aí de repente chega Jesus e bagunça, não, vamos por aqui, aí tipo chama pro outro lado, e aí o seu GPS tem que refazer a rota, que eu acho que foi isso, que essas pessoas foram se afastando, esfriando no relacionamento com Deus, se afastando, o GPS dela estava levando para um lado muito perigoso. E então Jesus entrou ali naquele carro e disse, não, né, isso aí vai te levar para um lugar perigoso. Eu conheço o caminho, né? Vamos por aqui. Aí a pessoa teve que refazer a rota, né? Teve que então não está certo. Por aqui parece que eu vou sair do engarrafamento, mas vai me colocar numa região muito perigosa. Então eu vejo que essa atividade de Jesus de se deslocar, ele se deslocou e ele foi até lá, né? Então, ao ir até lá, as pessoas refizeram a rota delas, elas tomaram uma postura de vida, né? Coube a elas decidir se seguir a orientação de Jesus ou não, mas pelo menos agora elas tiveram uma oportunidade, né? E no livre-arbítrio algumas mudaram, outras não, mas elas tiveram uma oportunidade, Jesus foi até lá. Que é isso que o Papa Francisco fala, ele diz que nós deixamos as pessoas para lá. Então, quando a gente deveria se preocupar menos com quem já está no caminho, não é que não seja pecador, que todos nós pecamos, né? Mas há pessoas que têm uma orientação fundamental, um direcionamento para fazer a vontade de Deus. Essas pessoas, elas têm uma condição de, caso se desvie um pouco, voltar para o caminho certo. O nosso problema é que nós deixamos para lá, nós deixamos assim, desprezamos aqueles que parecem não ter jeito mesmo, né? Que já não tem jeito mesmo, deixa para lá, né? Então a gente desiste das pessoas. Só que Jesus nunca desiste de ninguém, Jesus não desiste da gente nunca, certo? Então, se for preciso, ele se desloca quantas vezes for preciso. E conta conosco, para que a gente também se desloque, porque nem sempre a gente tem isso claro. Eu acho tão interessante que nessa passagem aí, os fariseus perguntam para os discípulos de Jesus, não é para Jesus. Eles perguntam, por que o vosso mestre come com pecadores? Quem foi que respondeu? Ninguém. Foi para si Jesus responder. Porque nós, discípulos, nem sempre nós temos claro o porquê Jesus faz as coisas, né? Que sempre faz para nos dar exemplo, né? Sempre faz para resgatar, para redimir as pessoas. Mas nós saberíamos dizer por que Jesus come com os pecadores, não é? Foi preciso ele mesmo responder, porque ali está fazendo aquilo e os outros não estão nem prestando atenção, não sabem nem o porquê que eles fazem. E então eu acho que isso aí, sabe, isso que você falou foi maravilhoso, foi fundamental, mas
tem esse detalhe da cultura, sabe? Os fariseus querem se ajustar à lei, mas há pessoas que querem se ajustar à vontade de Deus, mesmo que a lei diga o contrário. Não é? O homem justo do evangelho, o justo, todos os evangelhos chamam uma pessoa, principalmente Mateus chama o justo. O justo é José, o esposo de Maria. E ele é justo porque ele fez a vontade de Deus mesmo quando a lei dizia o contrário. A lei dizia, denuncia a jovem para que seja apedrejada. E ele não cumpriu a lei. Ele se preocupou em fazer a vontade de Deus. E é por isso que o título dele é o justo. É aquele que se ajusta ao que Deus quer. Que consegue, tem uma lei, mas ele faz o discernimento perante a lei. Ele faz escolhas perante a lei. Mesmo que seja uma lei divina, não é? Como era tido a lei de Moisés como lei divina. Sim. Entendeu? Como é que é? Mas, poxa, essas conversas fazem tanta coisa, não é? Que a gente não imagina, fica admirado. E então, Débora, né? Isso. Então, o que é que nos diz disso tudo? Eu acho essa passagem muito consoladora. Esses exemplos, né, que Jesus dá desse movimento que você falou, né, dele ir ao encontro. Porque eu me sinto muito próxima de Jesus, né, lendo passagens assim. Então, Jesus não é uma entidade de extrema luz que está lá no paraíso, lá longe, em espaços siderais que eu nem sei onde é. Não, ele está aqui, ele está comigo, ele está com todos nós, né? Porque nós todos somos irmãos, somos uma família, e família se ajuda, né? E então eu me sinto muito mais tranquila face a qualquer dificuldade, porque, claro, não sou perfeita, então assim, vem a angústia às vezes, vem a dúvida, vem aquela aflição, e agora o que eu vou fazer, vai dar certo? Mas ao mesmo tempo vem alguma coisa que fala, calma, eu tô aqui, eu estou com você, vamos juntos. E aí vem aquela coisa, bom, aconteça o que acontecer, eu não estou só, né? Então, eu penso que isso é muito consolador e me toca, porque se Jesus está sempre ao meu lado, sempre comigo, me ajudando, por mais que eu erre, ele dá o exemplo e com muita delicadeza, muita ternura. Ele não julga, ele não agride, ele não fala, por que você fez isso? Né? Em nenhuma passagem a gente vê Jesus confrontando alguém. É sempre Jesus acolhendo, amando. Né? Então, ele é aquilo que você comentou, né? Ele inspira as pessoas a mudarem, mas mostrando e vivenciando o amor. Então, a gente acaba que fica tocado por isso. Né? Então ele não diminui ninguém, né? Ele procura mudar as vidas com amor, dando o exemplo do amor. E isso me inspira a tentar fazer o mesmo. Então julgar menos, condenar menos, apontar menos o dedo, mas se surge uma oportunidade para eu ajudar, eu vou tentar ajudar sem julgar. Então se bate alguém lá na porta de casa pedindo comida, eu não vou ficar pensando, mas será que ele vai levar mesmo essa comida para a família dele? Será que ele está precisando mesmo? Não, bateu lá, está precisando, tá bom, tá aqui um saco de arroz, Deus te abençoe. E aí o que ele vai fazer com isso? Ele vai se entender com Deus, não é comigo. É porque a gente transfere muito para nós uma atitude que é para o Cristo, é problema do Cristo com essa pessoa, não é? Acho que a gente às vezes esquece isso, ele toma as rédeas da situação, né? E aí, Fabiana, o que mais tem? Nossa, é uma passagem riquíssima, né? Pelo que todo mundo falou, eu acho que a gente aprende muito. E enquanto a Débora falava, eu lembrei também daquela passagem de Tobias, né? Que caminha no deserto e não sabe que tem o anjo com ele, né? E eu fiquei pensando nisso, que a gente muitas vezes caminha meio inebriado, né? Que nem a senhora falou, você tem um caminho na sua vida, na sua trajetória. Só que você sofre embates de todo tipo, né? De pessoas amigas, ou mesmo no trabalho, no trânsito, nas situações do dia a dia. E você vai sofrendo esses impactos e muitas vezes a gente se perde da nossa essência, né? Que é a essência de estar em conexão com Jesus, né? Com Jesus, como a Débora colocou, que
está sempre com a gente, né? Não é assim lá longe, está realmente do nosso lado. E essa passagem também me lembrou muito isso, né? Porque a gente fique mais desperto, eu acho, né? Porque se a gente está consciente dessa proximidade, né? A gente também aprende a se olhar, a se perceber nas nossas dificuldades, e aí vai automaticamente julgando menos o outro. Quando alguém erra, ou quando até nos agride, nos ofende, alguma coisa assim, a gente começa a pensar, bom, mas essa pessoa também tem o direito, né? Tem o direito de não gostar da gente, ou tem o direito de pensar como pensa, né? E eu não posso centrar todo o meu ser nisso, né? Eu tenho que permitir que o outro seja o que ele é, né? E como a senhora falou, acolher as pessoas da forma como a gente gostaria de ser acolhido. Eu acho que na dúvida, o grande sentimento é esse, né? Como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria de falar? E eu acho interessante como que a gente recebe algumas respostas de um jeito muito rápido. Até queria contar uma história recente. Eu estava conversando com uma amiga e a mãe dela hospitalizada, o pai dela já é falecido, e o irmão dela estava bem afastado, assim, não estava ajudando muito. E ela brigando com o irmão, quase não falava com o irmão. E a irmã hospitalizada, a mãe. E ela se queixava, assim, muito, comentava comigo, né? E eu vinha pensando isso, falava, olha, amiga, como que é o exercício? Não adianta você ir pro embate. Porque, assim, o fogo, você jogar gasolina no fogo, você vai fazer mais fogo, né? O ódio nunca vai acabar com o ódio. É só o amor que vai acabar, né? Aí ela, não, mas eu não consigo. Eu falei, não, você consegue, você tem amor no seu coração. Não adianta você fazer o que ele está fazendo, você tem que desconstruir. Aí ela falou, tá, mas eu vou tentar então. Eu falei, tenta pela sua mãe, né? Pela situação que está acontecendo. Aí ela, tá, aí foi, aí eu tava lá no hospital junto, né? E ela mal olhava pro irmão, assim, né? Aí eu falava, para com isso, imagina, tal. E foi. Aí passou um tempo. Aí ela ficou nervosa, chorou. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração por ele. Porque vamos pedir para quem está próximo dele interceder. Vamos pedir para Jesus, para o anjo da guarda dele. Porque a gente acha que está descolado. Eu estou aqui boiando no oceano. Não, tem tanta gente torcendo para que a gente consiga, né? Vamos pedir para esse povo. Aí ela falou, vamos. Então tá. Aí fizemos junto a oração até a distância depois. Aí passaram assim 10 minutos. Ela me escreveu, você não vai acreditar. Falei, o quê? O meu irmão tá aqui e falou que vai ajudar, que vai ficar com ela, que não sei o que, coisa que ele nunca tinha feito. Aí ela, tô chorando aqui, ela escreveu, né? Tô emocionada. Eu falei assim, Deus, ele age, né? A gente não percebe, mas ele age. Você não pediu com fé, você pediu com emoção, você estava precisando. Ele respondeu para você. A gente é cuidado a todo momento, mas a gente esquece essa filiação, esse cuidado. E aí, como nós nos sentimos cuidado, também não cuidamos do outro. A gente repassa um comportamento que a gente aprendeu, né? E agora é o momento de reaprender. E eu falei pra ela, olha que oportunidade. Aí ela ainda falou, obrigada, agradeceu a mim. Eu falei, não, eu é que te agradeço, porque quando eu tô falando isso pra você, é o que eu preciso ouvir. Né? Nunca você tá falando uma coisa pro outro. O que você tá falando, que a gente tá falando aqui, é primeiramente pra gente, né? Muito bem. E aí, Estevam? Agora é sua vez. Então, pensando exatamente no que todo mundo comentou, sobre tudo que o Gustavo e a Débora falaram, e a Fabiana também pôde juntar, é que quando a gente olha a questão do nosso preconceito, muitas vezes, ou do nosso conceito, vamos colocar assim. Eu não vou dizer que preconceito ainda, é o que me ensinaram. E eu me lembro muito daquela passagem aqui, quase sempre Jesus dizia assim, ouviste o que vos ensinaram, eu, porém... Vamos começar tudo de novo, né? Vamos começar tudo de novo. Vamos mudar a rota do GPS. Exatamente. Então, assim, é necessário que a gente ore e vigie, que a gente perceba como é que a gente está. Como que a gente também vai agindo, muitas vezes, de maneira muito irracional, né? Então, por exemplo, da gente parar um pouco para olhar como é que a gente está agindo exatamente nesse processo de saber como é que as pessoas se sentiriam, né, quando a gente age dessa maneira, colocar no lugar do outro, do próximo. Porque quando o Papa Francisco fala desse abraço ao próximo,
não é somente se o próximo age conforme eu espero. Então, nessa expectativa, a gente esquece que a gente está se construindo ainda, né? Nós não somos um prédio lindo e acabado. Então, a gente vai ser uma estrutura que dá abrigo, que dá proteção, que dá conforto, mas que ainda estamos num processo de entendimento de que nós seremos. Nós ainda estamos. E aí é fundamental que a gente haja com esse amor, que a gente também chama de misericórdia. Porque o Cristo constantemente age nesse processo de não concordar com o que nós atuamos, na maneira que a gente escolhe, mas ele nos compreende e mostra, através dos exemplos que a Débora colocou tão bem. Porque, na verdade, eu acho que talvez o maior ensinamento seja justamente o que a gente pratica. Então a gente lembra novamente de São Paulo, que o bem que a gente quer fazer a gente ainda não consegue, e repete tão frequentemente o mal que a gente sempre tem procurado evitar. A gente já sabe que quer escolher o bem, a gente já tomou a atitude, e muitas vezes a gente esquece de ser de novo São Paulo quando ele encontra o Cristo e nesse momento ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Não, por que eu fiz de novo, Senhor? Ele não perde tempo. Então já há essa atitude de reconhecer que é necessário fazer um homem novo, na compreensão do nosso próximo, de saber que todos nós temos o nosso lugar à mesa, mesmo com as nossas falhas morais ainda, com a nossa vontade de ser melhor, lutando com essa sombra que muitas vezes nos acompanha, mas isso também é exercer misericórdia para conosco. E a partir do momento que a gente se sente melhor, eu acho que já cria obrigatoriamente a necessidade de agir com misericórdia para com o próximo também. Rever os nossos conceitos, que muitas vezes estão embasados nos pré-conceitos, né? Também é necessário para que a gente entenda que ali, na nossa frente, tem um Filho de Deus tão amado quanto nós. Aí eu sempre reflito, e como é que a gente entende esse amor de Deus para conosco? Nós nos sentimos filiados ao Pai? Que a Fabiana falou. Esse processo de sintonia com Deus, ele torna-se necessário. Quando a gente vai muitas vezes no embalo das aflições do dia, das muitas informações que nos chegam, a gente vai vendo talvez meio que numa superficialidade, de uma maneira quase que sonolenta, né? Então a gente não entende o que a gente está fazendo, a gente não entende o que o nosso irmão está fazendo, e muitas vezes entregar ao Pai as nossas aflições eu acho que é fundamental, né? Então a gente confia, atualizamos a rota e seguimos em frente. Eu acho interessante isso que você está falando, estava lembrando aqui que o Papa Francisco, antes de ter exigido dos católicos o exercício da misericórdia, treinarmos isso durante um ano para continuarmos, né? Ele, desde o início, quando se tornou Papa, ele fez uma coisa interessantíssima, que foi na noite da quinta-feira da Semana Santa, que tem a missa do lava-pés, ele foi às penitenciárias, né? Então, um dos gestos do Evangelho que é de maior acolhida, que é o gesto de hospedagem, que não é só um gesto de humildade, mas é um gesto de hospedagem, em que o dono da casa, ou o primogênito da família, acolhia hóspedes lavando os pés, né? Então tem gente que diz que aquilo é serviço de escravo, serviço de mulher, não conhece a cultura hebraica, né? A cultura hebraica, quem lava os pés é o dono da casa, e se ele for muito idoso, é o filho mais velho. É um gesto antigo, tribal, né? de hospedagem. Quer dizer, quando eu lavo os pés, você já participa da família, né? Então, Jesus fez isso antes da morte. A última ceia, ele lavou os pés dos apóstolos para que eles lavassem os pés das outras pessoas, né? Então, como um exemplo, e também uma ordem, né? Fazer aquilo, que é não só de ser humilde com as pessoas, mas de acolher as pessoas dentro da comunidade cristã, né? E então, em toda Quinta-feira Santa, os padres católicos, seja do catolicismo romano, seja do catolicismo grego, né? Porque às vezes as pessoas não sabem que o Papa Francisco, ele é chefe dos católicos romanos, né? Os outros católicos têm outro Papa, existem o patriarca, né, deles. Então, ele indica isso. No catolicismo romano tem
isso que na quinta-feira da Semana Santa os padres repetem o gesto de Jesus lavar os pés, mas sempre faz com as pessoas que são de dignidade da igreja, né? Obviamente, né? Então não é tanto sacrifício assim. As mulheres fazem as unhas, vão lá, né, para manicure, pedicure, né, fazem o trato dos pés, os homens, porque afinal de contas o padre vai beijar meu pé, né? Então aquelas pessoas são acolhidas a dedo. Isso não é repetição do gesto de Jesus, né? Então o que fez o Papa Francisco? Desde a primeira vez na primeira vez que ele foi celebrar a missa do lava-pés, já como Papa, ele disse que queria ir a uma penitenciária. Aí disseram que, primeiro, que o Papa nunca celebrou a missa do lava-pés fora do Vaticano. Para ele ir uma penitenciária, teria que sair do Vaticano. Já quebrava um protocolo. Segundo, como é que vai levar o Papa para uma penitenciária? Né? E acho interessante que a palavra que disseram foi a mesma palavra aí dos fariseus. Quer dizer, então, como é isso de um Papa ir numa penitenciária? Não vai estar dizendo que aprova aquilo que as pessoas fizeram? Dizer, aprova o crime? Aprova as pessoas estarem contra a lei? Como assim? Não é? Então ele disse, não, que Jesus vai, não é? Jesus fez. Então, como Jesus fez, ninguém o segurou. E ele realmente, desde a primeira vez, aí primeiro levaram na penitenciária feminina, que as detentas que participaram da missa, elas já estavam num regime, né, de semi-aberto, mas não era aquilo que ele queria. Ele só quietou quando ele conseguiu, não é? E na penitenciária masculina, não é? Com presos que cometeram crimes graves, não é? Agora, o interessante é que as meios de comunicação não passam o rosto das pessoas, passam os pés, né? O Papa lá ajoelhado beijando aqueles pés, lavando mesmo, beijando aqueles pés. Agora, quando a gente tem as fotos dos bastidores ou a filmagem dos bastidores, é uma coisa emocionante, porque aquelas pessoas choram, né? Aquelas pessoas, eu fico pensando assim, como qualquer um de nós que chegasse perto do Papa já começaria a chorar. Eu economizo lágrimas, eu garanto para vocês que eu choraria. Agora, o Papa ajoelhado, né, aos meus pés, lavando meus pés. E não só, eu estou numa penitenciária pagando por um crime que eu cometi, eu agi contra a lei, eu fiz alguma coisa grave. E o Papa está bem aqui nos meus pés, ajoelhado e prostrado para poder beijar os meus pés. O que será que eu sinto? Por mais difícil que seja a dureza de coração, alguma coisa acontece. Algum toque isso tem, não é? Certo? Então eu acho que aí primeiro ele faz, depois ele diz, faça, né? Porque eu estou fazendo só o que Jesus fez. Todos nós somos discípulos de Jesus, então nós temos que fazer, né? Certo? Então eu vejo que por isso que ele conquista as pessoas fora do catolicismo, e que as pessoas veem que ele realmente está na limitação dele, porque todos nós somos limitados. Nós católicos não endeusamos o Papa, a gente critica o Papa também, né? A gente vê posturas do Papa que são né, que nos desestruturam, aí a gente reage, né? Então ninguém que seja saudável vai ter o Papa como um guru e ele não tem erro e ele é infalível. Nós não dizemos isso, nós dizemos a infalibilidade dele, quer dizer que quando ele nos ensina o Evangelho, ele é assistido pela inspiração divina para nos ensinar a coisa certa. É isso que quer dizer. É que às vezes as pessoas dizem, o católico em Deus, o Papa é infalível. Como é que ele é infalível ser um ser humano? Não, ele não é infalível na humanidade dele. Ele é assistido pelo Espírito Santo quando interpreta as Escrituras para nós e principalmente quando faz aquilo que Jesus, o exemplo. Até só complementando, recentemente até ele disse, o Papa, que mais importante, a fé dos cristãos que apenas vão à igreja é uma fé morta. Ele disse isso bem recentemente. Ele falou que é preciso ir ao encontro das pessoas, né? Então ele além de dizer, ele tem demonstrado que é a consolidação do ensinamento, né? Então eu não estou só falando, façam isso. Ele está fazendo e ao mesmo tempo ele reafirma o ensinamento quando ele fala, né? E eu percebo isso entre
os amigos de várias denominações religiosas, as pessoas sentem esse impacto, essa vibração, porque ele está fazendo e de uma forma a não segregar, né? Ele não pergunta quem é ou o que a pessoa está fazendo. Eu acho que é um exemplo mesmo, né? Para todos nós, nesse sentido do amor em ação. Simplesmente estou aqui, não te julgo, o que eu posso fazer, e imagina o impacto que é na vida de cada um. A gente que está tão longe, só de saber uma notícia, a gente percebe que exemplo bonito, né? Para todos nós. Imagina quem é tocado. É impossível ficar indiferente, né? É impossível. Alguma repercussão vai ter na vida da pessoa. Pro bem, com certeza. Né? A pessoa terá uma oportunidade de refazer a rota. Tem um lugar à mesa do Cristo. Tem um lugar à mesa. Vamos ouvir os jovens, né? Diga lá, Gustavo. Bom, como eu... Só nessa volta que deu aqui a gente aprende muito, né? Que eu já tiro de lição, assim, que com a palavra justos nós temos que ser firmes ao seguir a lei de Deus. E ser flexíveis com os nossos conceitos, né? Pois mesmo para nós, flexibilidade para os outros. Né? Então, justamente isso depois, flexibilidade com as limitações dos outros, porque se nós reconhecemos, ao tomarmos, sermos flexíveis com os outros, isso é primeiramente um ato de humildade, reconhecendo que da mesma forma que ele cai, se eu estivesse nas mesmas condições, eu também cairia. E eu iria desejar para mim a misericórdia com que eu posso exercer para ele. E essa acolhida, esse movimento de ir ao próximo, né, de exercitar uma fé que seja viva. E isso que você relatou do Papa ser um ser humano, que para nós seja de expressão, mas reconhecido no meio religioso, que é um ser humano que vai lá fazer uma caridade àqueles que são pobres, entre aspas, né? E que ele esteja assistido por Deus, por Jesus, e isso faz com que que esse movimento seja emocionante, é um exemplo que vem nos trazer que quando nós formos ao encontro do próximo, em mesmas condições, nós estaremos assistidos também. E isso vem relembrar o conceito de caridade também que Jesus vem nos ensinar, que até no livro dos Espíritos tem a pergunta: qual era o significado de caridade tal qual Jesus entendia? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas, né? Então, assim, indulgência. Indulgência é uma palavra forte, que nós ainda estamos aprendendo, estamos no início de aprender, né? Porque nós acusamos muito os defeitos dos outros. Eu participo de um grupo que serve comida a moradores de rua e são vistos com muito maus olhos. E quando eles ouvem a pregação ali a gente percebe, quem está no trabalho, a chama de Deus, o ouvido de Deus nos corações deles, entendeu? Porque eles ficam quietinhos ouvindo e toca eles. E é Jesus assistindo, nós ajudando eles. E quem passa em volta, quem mora nas redondezas, não gosta. Não gosta. Estão apoiando essa coisa aí. Porque assim, é igualzinho que fizeram com Jesus. Se está andando com pecadores, é porque está apoiando o que estão fazendo. É isso mesmo. E volta e meia, a gente se pega percebendo um policial passando, rondando para ver se está tudo certo, né? Realmente é coisas que a gente só aprende indo ao trabalho, né? Trabalho acima de tudo. A gente se educa no trabalho, né? Questionando muitas vezes os conceitos, os valores que a gente tem, né? E refazendo novamente o que a gente pode compreender do que Deus espera de nós. Né? Então, Débora... me ocorreu outro ponto de vista, né? Ouvindo a todos, assim, lendo uma lição, por exemplo, a da misericórdia, né? Eu tenho que ser misericordiosa, né? Com o meu próximo e tal. É muito comum se colocar nessa posição, mas eu procuro refletir também que eu devo precisar de muita misericórdia dos outros, né? Então, assim, aquilo que eu, porventura, condene no outro, pode ser que eu esteja fazendo também, ou que eu já tenha feito, ou que eu farei ainda, né? Então, assim, lembrar que eu ainda erro, né? Eu ainda sou falível.
assim como o meu próximo. Então, se eu preciso aprender a ser misericordiosa, eu também preciso ainda da misericórdia do meu próximo. E também me veio vocês falando, né? A gente, Deus, Jesus, sabem o que vai no nosso coração, né? Mas nós não temos ainda esse poder, né? Eu não olho para Fabiana e sei o que ela está sentindo ou o que ela precisa, né? Ou para qualquer um. Então, eu tento me manter assim, à disposição do bem. Então, prestar atenção, ficar atento. Se eu vejo que alguém está precisando de uma ajuda, por menor que pareça ser, uma informação, né? Onde que fica a rua tal? Daqui a 2 ruas vira à esquerda. Se eu falar isso com atenção, com carinho, com vontade de querer ajudar, aquilo às vezes vai tocar o coração daquela pessoa de uma forma que eu nem imagino, né? Dela receber uma resposta simpática, se sentir inspirada e se sentir melhor, mais feliz, e às vezes até ajuda ela a resolver um outro problema. Sim. Né? Então, sempre, na dúvida, fazer o bem. Na dúvida, fazer o bem. Eu acho que a gente, às vezes, nós não conseguimos ser justos e misericordiosos ao mesmo tempo que em Deus isso acontece normalmente, em Jesus também, né? Então, Jesus é misericordioso, exercendo justiça, e Ele é justo, Ele faz justiça, exercendo a misericórdia. Nele, essas 2 coisas não são conflitantes, né? E nós às vezes a gente fala sobre misericórdia e também a gente, então é só passar a mão na cabeça de todo mundo e dizer tá tudo bem. Não, a gente sempre poderá dizer para as pessoas que elas podem ser melhores, né? Eu acho muito bonito aquele final daquela passagem da mulher adúltera que não é apedrejada porque todos têm pecados e não podem atirar a primeira pedra, que Jesus não diz que ela é inocente, mas ele diz, ninguém te condenou. Ninguém te condenou porque eu coloquei esse paradigma da condenação, né? É que só poderia te condenar quem não tivesse pecado, né? Já que todos têm pecado, então ninguém tem condições de te condenar. Eu também não te condeno, quer dizer, eu estou na condição de te condenar, porque eu não tenho pecado, né? Então eu estou na condição de te condenar, mas eu não faço isso. Vai e não peques mais, né? E é interessante que às vezes ele diz, e ele diz nessa passagem, para não te acontecer coisa pior, porque existe coisa pior do que ser apedrejado fisicamente, né? Existe uma situação espiritual, não é? de desfiguração do humano, né? Então dá uma oportunidade, sempre acreditar no ser humano, achar que o ser humano ele pode, não é? Ele pode fazer escolhas, ele nunca estará totalmente determinado. O maior criminoso que existir, ele é por escolha própria. Ele é livre, ele tem o livre-arbítrio. E ele sempre poderá fazer escolha. Por isso que ele é responsável pelos seus próprios atos, como cada um de nós. É porque não existe situação em que não possamos fazer escolha. E eu acho bonito também, já que estamos falando sobre o Evangelho de Lucas, é que lá na cruz, Lucas menciona 2 crucificados, um ao lado de Jesus e o outro do outro lado. E eles fazem escolhas diferentes. Não é? Então um diz assim, nós estamos aqui porque nós erramos. Nós fomos contra a lei e a penalidade para o nosso crime é a cruz. Então não tem nada errado em nós estarmos aqui. Agora, ele está aqui sem ter feito crime. Mas você vê, acusa Jesus. Você disse que tem poder, por que não tira a gente daqui? Tira você e nós 2 também, né? E o outro diz, não faça assim. Então, a qualquer momento, nós podemos tomar outra decisão, fazer outra escolha. Até na hora que estamos morrendo, podemos escolher com que sentimentos nós morremos. E ele pede, né? Jesus, eu posso estar contigo, não é? Certo? Então, pede uma chance. Né? Então veja, o movimento também de receber, de pedir perdão, se sente pecador, pede perdão, não é? E o outro não, fechado, morrendo na revolta. Então nós podemos escolher, né? E por isso somos responsáveis pelo que nós fazemos da nossa vida.
nossa atitude, em vez de julgar e condenar, é de exortar. Exortar é animar o outro a ser melhor. Nós sempre devemos dizer para as pessoas: você consegue, você pode ser melhor. Depende de você, de uma decisão sua. Então, quando somos misericordiosos, quando damos outra chance, não estamos dizendo continue na sua situação. Estamos dizendo assim: eu não te condeno. Eu não te condeno. Então, você pode, a partir desse movimento que eu fiz em direção a você refazer a sua vida. Então, isso é que é a disciplina, isso é que é a justiça. É dizer que e quando nós somos responsáveis por alguém, seja quem é pai, seja quem coordena ou lidera algum grupo, alguma coisa, sempre pode dizer para as pessoas que as pessoas podem ser melhor. Sempre podem pastorear as pessoas e fazer tudo para que a pessoa seja melhor. Às vezes um bom puxão de orelha é necessário. Por falta de um grito se perde uma boiada. Não é isso? Então, porque às vezes também a gente acha que ser misericordioso e deixar as coisas como estão. Não, quer dizer que eu não te julgo nem te condeno, mas eu espero. Eu espero que você seja melhor. E se você precisar de mim para ser melhor, eu estou aqui. E se essa necessidade de precisar de mim é fazer você assumir as consequências dos seus atos, eu estou também aqui. Não é? Porque quando a gente faz alguma coisa e alguém nos lidera, a pessoa diz assim: você vai assumir isso que você fez. Não é? Você não vai ser dispensada de assumir as consequências, mas eu estou junto com você. Pois bem, então é isso, pessoal. Nós chegamos ao final do nosso videocast. Estava tão boa. Foi ótimo. Tá, que tal? Debô está do lado de cada das câmeras, você já tinha feito também outra vez, não é? Então, obrigada a vocês todos e agradeço também aos internautas, não é? Por esse momento que estamos juntos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Até outra oportunidade. Tchau. E vamos lá, mostra-nos o caminho enquanto se faz presente entre nós. Eu sei que em tuas mãos sempre traz consolação. Vibra dentro de nós toda ternura, como esta voz que canta o amor, voz que ensina o perdão.